Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Matheus, Maria Gabriela e Maria Augusta conversam com João Guilherme sobre o poder da pergunta na construção do saber e curiosidade sobre história. Boa tarde, meu nome é Maria Gabriela. Boa tarde, meu nome é Maria Augusta. Meu nome é Matheus Pilar e a gente é aluno do Portinari Pretoriano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da pergunta e a construção do saber e curiosidade sobre história. A gente está aqui com o João. Se apresenta um pouquinho pra gente, por favor. Oi, pessoal. Eu sou o João, sou professor de História. Eu atuo hoje no nível fundamental e médio. Também sou mestrando em História pela Universidade Federal de São Paulo, no programa de pós-graduação em História Social. E trabalho com os adolescentes, no caso, né, a faixa etária de vocês, mas também estou começando agora no superior, adentrando ali. Então, basicamente, esse é um panorama Eu sou formado em História mesmo, né? Minha formação é em licenciatura em História, então desde o início fui preparado para dar aula, né? A diferença sempre é muito comentada entre o bacharelado, a licenciatura, né? E no meu caso a licenciatura mesmo, e o mestrado depois agora para contemplar essa formação. João, conta pra gente onde você fez faculdade. Eu fiz faculdade aqui em Avaré mesmo, nas Faculdades Integradas Regionais de Avaré, que é a FIRA, né? Mas o pessoal conhece como a FREA, né? FREA é a instituição, né? FIRA é a faculdade. E a minha formação em licenciatura foi aqui mesmo, como eu disse. Foi muito conturbada desde o início, porque a gente pegou aquele período de pandemia, sabe? Então, desde o ano que eu comecei em 19, né? E foi bem no ano da pandemia, bem no ano da pandemia, no finalzinho, que depois a quarentena veio depois, né? A gente teve um tempo que a gente ficou um tempo sem aula, enfim, mas as aulas continuaram no modelo remoto, acima de tudo. E além dessa conturbação toda, causada devido à pandemia, principalmente, né, o recrudescimento dela também, o que foi acontecendo depois, além disso tudo, digo em partes que foi uma ótima formação, desde sempre, né? E também o contato com os professores, comecei a dar aula muito cedo, inclusive, né? Eu dou aula desde o segundo ano da licenciatura, então eu comecei bem cedo. Eu era um menino também, eu comecei a dar aula com 19 anos. Então, sobre a formação em si foi bem legal, foi uma experiência bem gratificante, desde o começo, com exceção da pandemia, é claro. Professor, e onde você dava aula? Quando você começou a dar aula? Quando eu comecei, é que hoje não existe mais essa categoria, né? É uma categoria que existia antes, chamada de categoria O. Aliás, desculpa, minto. A categoria O, ela vinha depois, inclusive. Eu comecei como professor substituto, né? Então a gente não tinha lugar, não tinha hora, precisava da gente, a gente tinha que ir, né? Então, várias escolas, como tanto em Avaré, em Arandu, escolas estaduais, municipais, né? E daí depois eu fui um tempo para o estado como categoria O, que é a primeira categoria de todas, né? Onde você começa. Mas como hoje, com todas as mudanças, né, no sistema de ensino, não tem mais essa categorização entre os professores. Aliás, existem os professores que são efetivos, né, e tem aqueles circulares que todo ano fazem os processos seletivos, que pegam aula agora no ensino integral, né? Mas quando eu comecei mesmo, as escolas que talvez eu tenha mais lecionado foi ali também, talvez no Padre Emílio, né, aqui em Avaré, e grande parte da minha experiência foi no sistema prisional, aqui na penitenciária de Cerqueira César e também na Fundação Casa. Aliás, a maior parte no estado, quando eu participei, quando dava aulas no estado, era para o sistema prisional. Muito bom, inclusive. Qual que é a história mais louca que você tem pra contar de quando você deu aula na fundação? Que eu possa contar, então. Eu acho que foi logo a primeira aula, né? Que a gente chega lá, a gente escuta muita coisa, né? Muita gente fala, não, é isso, é aquilo, principalmente, com todo respeito, né? Mas principalmente na Fundação Casa Feminina, que as meninas têm fama de ser malucas, né? Então, principalmente, enfim, né? E ali eu ouvi muita coisa, assim, mas eu acho que eram principalmente os casos ligados
a assassinatos de pessoas da própria família. Filhas que mataram mães, enfim. Mas falando bem superficialmente, né, para não entrar em detalhes, mas era mais isso, né? Enfim. O que te levou a querer fazer história? Eu acho que justamente como depois, né, a gente já tinha conversado um pouco antes, mas o que depois vem a ser o tema dessa conversa, eu acho que é a extrema necessidade e urgência em se questionar o tempo todo. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Nunca aceitei respostas pela metade, e o que talvez tenha me levado mesmo a firmar o pé e acessar, né, essa informação de que eu queria fazer história, justamente essa urgência em buscar por respostas. Mesmo que eu não encontre ela, é porque a satisfação não está na chegada, está no caminho. Você sabia que você está no caminho da procura, né, procurando por algo. Então talvez, aliás, com certeza essa foi uma das primeiras motivações que eu tive ao saber que eu queria fazer história. Além da paixão pela leitura também, né? Eu sempre fui um leitor assíduo de tudo, sempre li de tudo, então eu uni o útil ao agradável. Falei, bom, vou fazer história, vamos ver no que vai dar. E deu bom. Aproveitar que a gente entrou no assunto principal, né? Uhum. Qual tipo de pergunta deveríamos fazer mais sobre o nosso tempo atual? Olha, Gabi, pergunta ruim é aquela que não é feita. Pergunta ruim é aquela que não é feita. Veja, a gente vive um momento de incerteza em relação a tudo, né? As pessoas andam extremamente violentas, a gente viu isso, né? Um aumento da violência, seja a própria violência física, como a verbal mesmo, a emocional. A gente vê os caminhos que isso vem tomando, principalmente com o acesso generalizado às redes, a forma como as pessoas se expõem e também expõem as outras ao ridículo, né, por esses meios. E eu acho que uma pergunta essencial nesses tempos, se a gente for tratar de uma maneira diferente, é a seguinte: vamos firmar 2 pontos na vida, né? Fala assim, existem 2 certezas, as únicas 2 certezas na vida, que, como a gente está falando de um quesito biológico, existe o nascimento, tudo que é vivo precisa nascer, e assim como o nascimento, tudo que é vivo precisa morrer, né? Nesse período de tempo, esse curto espaço entre nascimento e morte que a gente chama de vida, tudo é incerteza, tudo é incerto. É por isso que talvez a pergunta essencial hoje, não só hoje, mas uma pergunta que venho passando ao longo do tempo e que é muito importante, é justamente tentar identificar qual que é a razão da nossa existência. E com essa pergunta, talvez outras perguntas virão a surgir. E algumas pessoas, elas passam a vida toda sem se questionar sobre isso. Existe um motivo? Existe um plano que eu tracei, ou que alguém traçou para mim, ou enfim, eu tô aqui por acaso? Aliás, perguntar sobre esse acaso também é muito importante. Será que ele existe? Será que ele pode existir? Né? Então, um historiador, talvez, a tarefa do historiador, ele diria para você o seguinte, né? Ele teria essa máxima como verdade. Achar as respostas às vezes é muito fácil. Difícil é encontrar a pergunta certa, né? Só a pergunta certa vai levar até a resposta. Às vezes você pode encontrar uma resposta hoje, mas ela é temporária. Ela é fugaz. Ela é válida hoje. O contexto, ele passa. E conforme o contexto passa, aquela resposta que você obteve antes já não te serve mais. Se eu perguntar pra você hoje, agora, por exemplo, você é feliz? Você olharia pra mim e falaria, sim. Por exemplo, tô supondo. Eu sei que você é feliz porque eu te conheço. Mas eu perguntar assim, você é feliz? Você me diria que sim. O que te faz feliz? Você poderia dizer, o que me faz feliz é ir pra escola, encontrar minhas amigas, tal. Daí eu pergunto, amanhã, quando você não tiver mais isso, porque as coisas mudam, os tempos mudam, você vai deixar de ser feliz? Não, você vai ter que se perguntar novamente o que é a felicidade. Então talvez a pergunta certa é aquela que é feita o tempo todo. E é o que talvez esteja faltando. Professor, e o que mais surpreende do comportamento humano ao longo dos dias de hoje, assim? Do passado para agora? O que mais surpreende, talvez, é como as coisas se repetem. Veja, não que a história em si, o andar da humanidade tenha ficado estático.
Não, a gente avançou e a gente avançou muito. Mas o que mais surpreende é que, mesmo com todo esse avanço, os erros do passado continuam sendo cometidos. Entende? Então, vivemos em um mundo completamente diferente, é claro. O século XX ele foi essencial pra gente ver isso. Em questão de 40 anos, a gente deixou de usar carruagens e passou a viajar de avião, entendeu? Mas o principal é que mesmo com todo esse avanço, a gente segue estagnado num certo ponto. Que é no ponto principalmente de não conhecer e não buscar por certas respostas. Tem um historiador que ele é muito criticado no meio acadêmico, mas no bom sentido, né? Chamado Reinhard Koselleck. Ele diz o seguinte, que em latim, né, ele diz que a história é a magistra vitae, ou, traduzindo, a história é a mestre da vida. E é como se olhássemos para a história, nós pudéssemos aprender sobre o passado e a partir desse entendimento, desse aprendizado sobre o passado, é como se a gente pudesse moldar ou pelo menos entender o nosso presente, para que nós pudéssemos construir um futuro melhor. Tipo o pai que olha para o seu filho, para sua filha e fala, olha, não faz isso porque o pai já cometeu esse erro e não quero que você cometa. É isso. É como se a história tivesse essa função. E olhando para os dias atuais, me parece, né, acima de tudo, que falta esse entendimento. Não que a história vá trazer todas as respostas, porque não vai. Mas pelo menos falta muito entendimento da capacidade do homem de interpretar os seus próprios erros. Ou pelo menos não de prever eles, é impossível. Não dá, né? Aliás, Jorge Benjor dizia isso muito claro, né? Sobre a questão do errar humano. Errar é humano est, ou seja, errar é humano, só que não no sentido de erro como a gente conhece. Errar vem, né, da questão de caminhar, andar. Errar, portanto, é vagar. E a gente está vagando por aí o tempo todo. E a gente acaba cometendo deslizes, a gente acaba cometendo algumas coisas que não são tão convincentes em relação à nossa própria vida, ao sentido da vida, mas talvez nesse sentido, o que mais me surpreenda mesmo é a nossa extrema capacidade de negligenciar certos conhecimentos e não aprender com eles. Eu vejo isso na humanidade hoje, eu vejo isso em mim o tempo todo, né? E infelizmente é uma coisa difícil de ser corrigida. Se você pudesse voltar no tempo, pra que época você iria? Nossa... Poderia ser pra todos. Já assistiu um filme chamado Meia-Noite em Paris? Não? Pois assista. Existe uma lacuna na sua vida muito grande. Meia-Noite em Paris é ótimo, tá? Fala exatamente sobre isso. Na verdade, não é sobre isso o tema do filme, mas são pessoas um casal que fazem viagens no tempo por várias épocas em Paris, né? E eles vão descobrindo que quando eles conhecem uma época, aquela época deixa de ser interessante, eles vão pra outra, né? Cada vez voltando mais no tempo. Se eu pudesse votar, se eu pudesse escolher uma época, eu acho muito interessante época... Eu colocaria na segunda metade do século XX. Mais recente, né? Eu tô quase aqui explanando o quão novo eu sou, né? A minha idade e tal. Mas assim, pra segunda metade do século XX, ali pelos anos 60, 70, acho que seria interessante. Eu acho que se eu pudesse voltar em uma época, eu voltaria pro 9º ano brincando de batatinha quente de história. Você lembra? Era legal. Era muito legal. E você acredita que eu inventei aquela dinâmica na hora? Sério? Eu pensei assim e falei, pô, batata quente é uma brincadeira que a gente gosta, a galerinha gosta. Vocês estavam lá totalmente negligenciando a aula, não queriam ter aula, dia de trote, nossa. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa pra essa rapaziada. E eu inventei isso na hora e foi bom. Foi muito legal. Foi legal. Foi. Inclusive, desculpa. Perdão por te falar. Inclusive até hoje, vocês serviram de exemplo, porque foi a primeira turma que eu fiz, aí hoje todas as turmas que eu dou aula, eles pedem, professor, e a batata quente histórica, a gente não vai fazer? Revolucionário. Deixa eu marcar. Eu queria tirar uma dúvida. Você disse que a humanidade comete o mesmo erro diversas vezes. Uhum. Você acredita que ela pode mudar? Como historiador, eu tenho que ter fé nisso. Ela tem que mudar, entende? A questão principal é que o historiador também percebe que a história, ela se repete. Ela se repete uma vez como tragédia e ela se repete na próxima vez como comédia. Os erros do passado, por exemplo, a gente não pode voltar muito atrás, né? Mas enfim, nem ficar muito no presente. O historiador não trata do presente. Mas se a gente volta, por exemplo, pensa na Alemanha nazista, ok? Os erros que lá foram cometidos, certo?
e a gente olha para hoje. Aquilo lá atrás foi uma tragédia. E a história mostrou o tamanho da tragédia, certo? Agora, se a gente olha para os dias de hoje, a gente percebe que resquícios dessa imoralidade ainda existem. Só que isso é cômico, é comédia. Esse é o problema do repetir o erro. Não é que a gente está prestes a ver uma nova Segunda Guerra Mundial ou uma terceira. Não dá pra gente fazer esse tipo de previsão. Mas a gente pode perceber que, por outro lado, que os erros do passado continuam sendo cometidos. Nesse sentido. Mas sim, acredito e tenho fé que as coisas devem mudar. E vocês, aliás, vocês são os responsáveis por isso. Professor, e qual seria uma boa curiosidade histórica para surpreender os ouvintes? Os ouvintes? Puta, olha, esses dias... Pode falar palavrão, desculpa. Esses dias eu aprendi uma que eu não te juro que eu não tinha conhecimento, né? Mas não sei se era, enfim, uma coisa básica que eu não sabia. O Brasil foi a 5ª colônia colonizada por Portugal, né? Tinha Cabo Verde, Açores, enfim. E lá, o Brasil basicamente servia como um asilo para jogar todo tipo de lixo que Portugal tinha lá. Principalmente nos 30 primeiros anos de colonização, que é o chamado período pré-colonial, quando efetivamente não tinha começado todo o processo do latifúndio, enfim. O Brasil era só um sítiozão abandonado de Portugal. E nesse momento o Brasil era conhecido lá em Portugal como Quinto dos Infernos. Era a 5ª colônia, né? E era o Quinto dos Infernos. Então, só curiosidade. Como você disse, né, que o Brasil foi tratado dessa forma, que fica conhecido como Quinto dos Infernos, né, porque Portugal deixava as pessoas que eram pessoas ruins, né, certo? Bandidos, enfim, todo tipo de escória que eles não queriam lá, eles mandavam pra cá. Você acha que isso refletiu para a sociedade atual nacional do Brasil, de certa forma? Veja só, não. Não. Porque foi o mesmo caso com a Austrália. A Inglaterra fazia a mesma coisa com a Austrália. E veja que hoje a Austrália, no trópico, abaixo dos trópicos, né, é um país desenvolvido, o que é raro, se não for o único. Né? Tem Nova Zelândia também, mas enfim, é um país desenvolvido. O Brasil, no caso, não. E o passado colonial é um tanto quanto parecido. Violência indígena essa ainda hoje, que é muito presente na Oceania. Tá? Veja os casos, por exemplo, envolvendo os Maori, enfim, no parlamento desses países, tá? Eles sofrem cotidianamente violências, assédios morais, enfim. Então veja, eles têm um passado um tanto quanto, nesse sentido, parecido. É lógico, economicamente distante, né? Culturalmente distante, mas esse fato de ter mandado para cá essa escória populacional, ela não reflete nos dias atuais nesse sentido. Eu acho que tem a ver muito mais com a negligência passada, o passado colonial em si. A extração de riquezas, né? O que foi legado pra gente, a forma como nosso país foi, de fato, abandonado nesse sentido todo. A maneira quando a gente teve a chance de construir um país, né? Vide aí os primeiros anos da República, os nossos erros com tudo isso. Então veja, eu creio que nesse sentido não. Esse fato não reflete tanto assim nos dias atuais. Eu queria saber qual que é o maior desafio de ensinar história atualmente. Além da gente. Além de vocês. O maior desafio de ensinar história hoje em dia, eu falo pelo que é dito entre os professores, entre a classe. Tá? Então, falando de história, o maior desafio que a gente tem para ensinar história hoje é a negligência. A negligência dos indivíduos em relação ao próprio passado. É como se já tivesse implantado na cabeça, fosse um projeto muito antigo, né? Um projeto que já vem de muito tempo, mas é como se as pessoas elas não tivessem interesse por passado, como se ele realmente não representasse nada. Ele não fosse nenhuma ferramenta. E, aliás, talvez uma ferramenta inútil. Um imediatismo das pessoas, talvez, do aqui e agora, o que eu posso fazer a partir de hoje. Também, gente, com essa bomba de informação que a gente tem hoje, desculpa, com todo respeito, é claro, mas pseudocientistas que querem vender fórmulas para você ter sucesso imediato, né? Dizendo, olha, faça isso, durma 12 horas por dia, acorde 5 horas da manhã. Meu, eu acho que é um imediatismo que é muito contaminante nesse sentido, né? A história propõe uma reflexão, uma busca em si. E o que eu percebo é que as pessoas hoje em dia, além de negligenciar essa busca, têm medo dela.
de se dar de frente né, se deparar com os seus próprios erros, com os seus próprios pecados passados, enfim, e tentar de uma forma ou de outra ultrapassar e consertar isso. Então é uma negligência muito grande nesse ponto. Ok? A negligência, portanto, e é lógico, uma negligência que é passada do pai para o filho, né, do filho para o neto. Então, eu acho que a principal dificuldade, talvez hoje, não só hoje, mas já há muito tempo, tá? Seja essa, para o professor de história. Você acha que as redes sociais ajudam ou atrapalham? As redes sociais, elas são instrumentos importantíssimos para o historiador. Hoje em dia, a gente já tem historiadores que visam entender o tamanho do impacto, né, das redes sociais ao longo do tempo. Vede aí, por exemplo, que a galera já estuda o início, né, das redes sociais, como o comportamento humano antes e depois dela. É claro que é um trabalho que tem um maior foco pelo cientista social, né? A gente brinca que o historiador... Brinca não, é uma verdade, né? O historiador, ele é aquele que espera entardecer, né? Então, o historiador não fala sobre o passado. Eu tenho medo de historiador... Perdão, não fala sobre o presente, né? Eu tenho medo de historiador que fala sobre o presente. Eu acho que sempre são especulações, assim, muito ferrenhas, né? Mas que faz conclusões sobre o presente, nesse sentido, né? Mas eu acredito que as redes sociais, eu confesso que eu não sou um grande usuário delas, né? Eu tenho sérias dificuldades para ficar mexendo ali e entender as coisas. Eu acho que uma hora chega a doer minha cabeça, eu fico com muita informação, quando tem um vídeo de uma pessoa fazendo um bolo, do outro, uma pessoa andando de skate, sabe? Então assim, eu tenho que manter um certo foco no que eu tô fazendo. Ela deve saber melhor do que você mexendo no celular. Com certeza, com certeza. E nesse sentido todo, eu acho que sim, as redes sociais, elas possuem um potencial muito grande, se elas forem bem exploradas, que infelizmente não é o que a gente vê hoje, né? Eu tava saindo de casa e vi uma notícia que, sabe, nesses joguinhos, você deve saber, tipo, que você pode comprar sei lá, um produto dentro do jogo e Sim. Nesse produto vem um item do jogo sortido, tipo, você paga R$200 no produto, e pode vir um produto de R$5, como pode vir um produto de 2.000. É o que eles chamam de loot box, né? Né? Alguma coisa assim. Eu saindo de casa eu via, foi proibido inclusive agora a venda desse tipo de produto nos jogos aqui no Brasil, né? E que, gente, querendo ou não, se a gente for avaliar e sentir isso, é a mesma coisa que uma casa de apostas. É o que a gente já viu há pouco tempo, inclusive, dando uma maior repercussão, enfim, com a questão das bets, né? A CPI das bets, enfim. E nesse sentido, as redes sociais são armas perigosíssimas, ao meu ver. É claro, existe toda a questão da liberdade de expressão, que deve existir, mas veja bem, liberdade de expressão não quer dizer, nas redes no caso, não quer dizer que você possa influenciar o outro a entrar num caminho sem volta, entende? É a mesma coisa, qualquer pessoa que vocês encontrarem na rua tem a possibilidade de oferecer para vocês alguma coisa ilícita, ok? Aí você olha, e tá tudo bem por isso? Não tá tudo bem. Não tá tudo bem, entendeu? Então é isso. Ô, professor, fala pra gente, assim, o assunto que você mais gosta de dar aula. Fala um pouco pra gente. O assunto que eu mais gosto de dar aula é um assunto que não tem no currículo de vocês, mas eu sempre puxo, que é a função da literatura na história. Eu sempre gosto de falar de livros, né? Eu sempre falo de livros. E, infelizmente, hoje, inclusive, outra coisa que eu tava vendo esses dias. Desculpa, se eu fugir um pouco do tema, gente, eu juro que eu volto, tá? É que eu viajo um pouco, mas eu juro que eu volto. Esse dia eu tava vendo uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, inclusive fica de ideia para as redações de vocês futuras, viu? Vocês sabiam que existe uma coisa chamada direito à literatura? Ou seja, as pessoas, em alguns lugares, por lei, tá? Elas têm direito ao acesso a livros, né? E o problema hoje é que você para e você se pergunta, qual foi a última vez que eu indiquei um livro para o meu aluno? Então veja, é complicado isso. Muitas vezes porque a gente desanima. A gente sabe que aquela indicação ali pode ser em vão, né? O aluno não vai ler. Mas aí existe sempre um ou outro que se interessa e fala assim, professor, gostei do livro. Ou professor, você tem um livro, você me empresta? Né? Então, eu acho que isso, nesse sentido todo, eu acho que
todo esse processo, né, de ler, de indicar livros e mostrar como os livros são importantes, hoje em dia é uma tarefa que é necessária. Falamos há pouco sobre as redes sociais e veja, a automatização desses processos, gente, resumos de livros pré-fabricados por inteligências artificiais, se você colocar hoje no ChatGPT, faça um resumo sobre tal livro, vai fazer, tá? Então, veja, existe uma coisa chamada corpo de texto, existe uma coisa chamada o prazer do texto. E quando falamos de prazer do texto, não é só ler, não é só você fixar os olhos ali linha por linha, é ter o livro em mãos, é sentir o livro, sentir o cheiro do livro, pegar. Pode parecer hoje uma coisa muito arcaica para vocês. Qual foi a última vez que vocês pegaram um livro? Tirando o didático. Do Gilson pra ler. Tirando de idade. Tirando o didático. Ano passado. É? Então vejam, é complicado. Fala, mas professor, existem tantos meios hoje pra gente ler. A gente pode ler pelo celular, a gente pode ler pelo computador. Pode, confesso, pode sim. Tá? Mas existe todo um ritual no processo da leitura, no prazer da leitura. E que eu acho que esse ritual deve ser preservado. É uma coisa que eu sempre faço. Eu levo livros para a sala de aula, mostro, passo de mão em mão para os alunos, eles olham, folheiam ali 1, 2 páginas, podem ignorar o fato, ok? Mas está ali, está sempre instigando algo. Eu acho que é importantíssimo, a gente não pode perder. Então sim, eu acho que um assunto que eu gosto muito de tratar em sala de aula é sobre a função da leitura, a função do livro. A leitura mudou muito a minha vida, desde sempre, desde quando eu descobri ela, tive que descobri-la, né? Mas enfim, eu acho que é um tema que eu gosto bastante. Você comentou sobre a rede social, né? Você acha que ela, por exemplo, deixa as pessoas mais preguiçosas no geral? Porque se uma pessoa, ela lê qualquer coisa e vai fazer uma redação, às vezes ela nem se importa, joga no ChatGPT, ela não sabe a essência daquilo. Você acha que isso é algo prejudicial para a leitura, quanto tanto? Eu acredito que sim, de certa maneira sim, porque, veja, eu não sou uma pessoa que vai criticar a inteligência artificial em todos os sentidos dela, porque a gente não pode negligenciar o moderno e a modernidade, o que está por vir. A rede, né, a inteligência artificial, ela criou muitas rupturas, agilizou o trabalho de muitas pessoas, continua agilizando. No sentido de produtividade, ela é ótima, né? Eu vejo bem que a gente só não pode confundir esse tipo de produtividade, ok? Com uma coisa essencial que é justamente o repertório que nós temos para articular as coisas. Rede social, cara, não sente. Rede social não dá arrepio em ninguém, entendeu? Então, o que dá arrepio mesmo, o que dá brio, o que faz a gente sentir é essa busca por respostas. E essa busca por respostas, quando a gente percebe o caminho que a gente trilhou, aí sim, é satisfatório. A gente constrói conhecimento. A gente não busca medidas, fórmulas prontas sobre ele, entende? Essa é a grande diferença entre um pensador, alguém que pensa algo, e alguém que busca respostas prontas. Alguém que busca fórmulas. Entende? Então, em relação ao arcabouço teórico que você pode ter para uma redação, por exemplo, cara, eu acho que toda leitura gera novas leituras, entende? Você pega um livro para ler, nesse livro você busca X, só que até você encontrar X, você encontrou Y, Z, muitas outras coisas. A inteligência artificial não, ela é direta, entende? Ela não explora o seu potencial, mas pelo contrário. Entende? Então você acaba explorando ela. E explorando ela você se torna ali também instrumento, parte desse processo. Então sim, nesse sentido eu acho que a gente se torna mais preguiçoso com a rede social. Isso acarreta em outros problemas. Professor, e as perguntas do passado, você acha que ainda não foram respondidas ou ainda não tem sentido ainda nos dias de hoje? Uma pergunta, ela sempre vai ter uma resposta condizente ao seu contexto. Veja, por exemplo, imagina a Maria Augusta com 8 anos de idade. Um pouquinho mais velha, vamos colocar aí 10 ou 11. E aí você está se perguntando sobre a vida, porque as crianças, elas são ótimas questionadoras. E aí você chega na sua mãe, no seu pai, enfim,
e você pergunta, mãe, como é que eu nasci? A sua mãe, por bom senso, ela não vai te explicar ela não vai te explicar o conceito todo, o processo. Ela vai olhar pra você e vai falar assim, filha, quem trouxe você foi a cegonha. E você fica maravilhada com aquilo. Você fala, nossa, cegonha, tal, show de bola. Né? Só que aí você cresce. Você tem aquilo como verdade durante o quê? 1, 2, 3 anos. E aí você se depara lá no 7º, 8º ano, e aí a professora de biologia vai começar a conversar com você sobre o sistema reprodutor. Ok? E aí ela te explica as coisas, como é de função. E aí você percebe que como aquela resposta da cegonha que te satisfazia tanto antes, como aquilo é tão banal hoje. Mas você percebe que dentro de determinado contexto, aquela resposta para você foi maravilhosa. Então não existe talvez uma resposta, uma pergunta que não tenha sido respondida. Existe talvez a pergunta que foi respondida e que hoje talvez não seja tão satisfatória mais a resposta que ela trouxe. Então nesse sentido, sim, existem perguntas que precisam ser atualizadas. Só que para isso a gente tem que estar disposto a ir atrás. Então, a gente vai encerrar por aqui. Agradeço pela atenção. E eu queria que o professor falasse, né, como que foi, né, a conversa com a gente. Olha, a conversa, desde o convite, foi prazerosa. Veja, encontrar alunas para as quais eu dei aula, o senhor também, que eu não conhecia, mas foi um prazer conhecê-lo. Ok? Então, foi bem gratificante, uma experiência única e eu agradeço desde já por tudo isso. A gente que te agradece, João, que além de professor, você é muito amigo nosso. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.